Eu vivo pela fé. Levanto meu louvor, exalto a palavra, a vida eterna de Deus eu recebi. Estou ungido, diga. Estou ungido com a unção de Cristo. Não tenho medo. Eu vivo pela fé. Levanto meu louvor, exalto a palavra, a vida eterna de Deus eu recebi. Você pode celebrar ao Senhor nessa noite. Aleluia! O céu em meu coração, a festa da redenção. Deus vive dentro de mim, estou em Cristo. De Cristo recebi poder, teu nome para desfazer as obras de Satanás e libertar os homens. O céu em meu coração, a festa da redenção. Deus vive dentro de mim, estou em Cristo. De Cristo recebi poder, teu nome para desfazer as obras de Satanás e libertar os homens. Estou ungido com a unção de Cristo. Não tenho medo. Eu vivo pela fé. Levanto meu louvor, exalto a palavra, a vida eterna de Deus eu recebi. Estou ungido com alegria. Não tenho medo, eu vivo pela fé. Levanto meu louvor, declaro a palavra, a vida eterna de Deus eu recebi. O céu em meu coração, Deus vive dentro de mim, estou em Cristo, Ele está vivo, amém. De Cristo recebi poder, teu nome para desfazer as obras de Satanás e libertar os homens. Estou ungido com a unção de Cristo. Não tenho medo, eu vivo pela fé. Levanto meu louvor, exalto a palavra, a vida eterna de Deus eu recebi. Estou ungido. Não tenho medo. Levanto, exalto a palavra, a vida eterna de Deus eu recebi. Há uma dança de vitória em meus pés. Há uma poderosa fé em minha voz. Há milagre no meu riso sobrenatural. Vivo extraordinário, ordinário no poder de Deus. Porque o maior habita em mim. O maior habita em mim. O maior habita em mim. Essa é minha vitória. Essa é minha vitória. Minha fé que sempre vence. Minha fé em Deus, na palavra. Essa é minha
minha vitória, minha fé que sempre vence, minha fé na palavra de Deus. Esse é o dia, essa é a hora de celebrar em fé a vitória, de se alegrar no sobrenatural. Antes de esse é o dia, essa é a hora de celebrar em fé a vitória, de se alegrar no sobrenatural. Antes de acontecer, eu criei, por isso falei, por intermédio da fé aconteceu, o impossível se rendeu. Nós cremos, por isso falamos, povo da fé aqui está, pra juntos celebrar. Nada vai nos calar, nada vai nos parar, nada vai nos calar, nada vai nos parar. Esse é o dia, essa é a hora de celebrar em fé a vitória, de se alegrar no sobre. Antes de acontecer, esse é o dia, essa é a hora de se alegrar no sobrenatural. A igreja. Esse é o dia, essa é a hora, o quê? De se alegrar no sobrenatural. Antes de acontecer, esse é o dia de celebrar em fé a vitória, de se alegrar no sobrenatural. Antes de acontecer, esse é o dia, essa é a hora, celebrar em fé a vitória, se alegrar no... Antes de acontecer, Ele vive. Oh. Você pode celebrar. Muitos por aí adoram um Deus morto, mas o nosso Deus está vivo. Jesus ressuscitou. A porta do sepulcro foi rompida. Ele não está morto. Você pode levantar as suas mãos. Oh, aleluia. Nós não adoramos a um Deus morto. Oh, Pai, teu sangue leva-nos além da marca, além da promessa. Obrigado, Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, eu celo teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, falando o amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele. Onde eu posso? Ou somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Oh,
Perfeitos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Você pode dizer isso? Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Aleluia. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Levante suas mãos e diga isso. Eu sou livre. Eu sou. Oh, papai. Nada além. Oh, nada além do sangue de Jesus. Oh, Jesus, o Senhor nos lavou, Senhor. O Senhor nos resgatou, Pai. Oh, o Senhor teve uma morte tão cruenta, tão terrível, em nosso favor, para nos libertar de todas as amarras do diabo. Hoje você é livre. Você é livre de toda doença. Você é livre de toda opressão. Oh, papai. Obrigado, Senhor. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Aleluia. Levarei eu também minha cruz, oh, até por uma coroa trocar. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Aleluia! Temor não há, mas eu bem sei, eu
está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Você pode adorar ao Senhor nessa noite. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Obrigado. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Quão formoso és, quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Diga isso. Maravilhoso é estar em tua presença. Aleluia. Maravilhoso é poder te adorar. Aleluia. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Oh, aleluia. Você pegou quando entrou aí o cálice, irmão? Se você não pegou o cálice, levanta a sua mão aí que alguém vai levar até você. Só permanecer com a mão levantada que vai chegar até você aí o cálice. Que bom ter você aqui essa noite, desfrutando desse tempo. O tempo também que nós pudemos ter desfrutado de repente durante o dia com a família. Aqui na frente aqui, ó. Desfrutamos um tempo com a família. Se você teve a oportunidade de hoje, que as pessoas normalmente no mundo comemoram a Páscoa, isso é bom porque a gente pode falar daquilo que o Senhor fez naquela cruz por mim e por você. Mas também podemos ter um tempo de comunhão com familiares, podemos rever de repente amigos. Muitas vezes podemos pegar a oportunidade como essa e aproveitar dela e falar da palavra. Então, quando estiver em um momento como esse, se reúna com os seus, mas sempre lembre de falar da palavra. Aproveite as oportunidades que você tem para poder falar daquilo que o Senhor fez por mim e por você naquela cruz. Tá, meu irmão? Estar com os familiares é bom demais. Não desperdice, não. Às vezes a gente, por causa de bobeira, desperdiçamos a oportunidade de falar daquilo que o Senhor fez. Ou de demonstrar a mudança que tem ocorrido na nossa vida. Seja alguém que transmita Cristo para outro. E essa noite eu queria, nessa noite de ceia, não sei se você pegou aí, se você pegou, olha para quem está do teu lado e fala assim, eu sou um com você,
E troca com ele aí esse cálice aí. Tá aberto aí pra você quer? Eu sou um com você, meu irmão. Segura aí, sim. Eu sou um com você, meu irmão. Sabe, meu irmão, ainda nós estamos num tamanho que ainda é fácil de fazer isso, mas em breve, quando nós tivermos com mais de 500 pessoas, pode ser que de repente não dê para fazer isso com a facilidade que a gente faz hoje. Mas a gente precisa desfrutar de todo o tempo. Todos os momentos que nós vamos ter, nós precisamos desfrutar desses tempos. Sabe, esse tempo da igreja no início, ele nos faz ter essas oportunidades de olharmos e entender e conhecer um por um das pessoas que estão junto conosco. E que bom ter você aqui essa noite. Eu queria ler algumas coisas com você antes da gente cear. Sabe, em Mateus, do 26 ao 29, Jesus abençoa o pão e o cálice, institui a ceia como memorial ao seu sacrifício. Em Marcos 14, do 22 ao 25, Jesus vai estar semelhante a Mateus e Marcos, registrando a instituição da Santa Ceia pelo Senhor. Em Lucas 22, do 14 ao 20, Lucas vai estar destacando a importância da Santa Ceia como um novo pacto entre o Deus e o homem através do sangue de Cristo. E lá em 1 Coríntios 11, do 23 ao 25, Paulo enfatiza a necessidade de examinarmos antes de participar da ceia, a fim de evitar o julgamento. Sabe, meu irmão, quem vai examinar não sou eu, é você. Você vai fazer um autoexame, ajusta as coisas aí, toma a tua ceia e vamos embora. Amém? Não é para que você deixe de tomar ceia, é um autoexame. Você vai ver o que precisa ser ajustado. Rapaz, está precisando dar uma ajeitada aqui. Ajeita logo, meu irmão. Ajeita aquilo que precisa ser ajeitado e vamos seguir em frente. Em João 6, do 51 ao 58, Jesus declara que Ele é o pão vivo descido do céu e que aquele que comer da sua carne e beber do seu sangue terão vida eterna. Eu quero ler com você uma passagem de Colossenses 1, do 15 ao 22. É um pouquinho extensa, mas eu vou ler. Vai dizer assim: o Filho é a imagem do Deus invisível, é o supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto no céu quanto na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como o trono, o reino, o governante e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto no céu como na terra. Isso inclui você, que antes estava longe de Deus, eram seus inimigos, dele separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, você pode se apresentar diante dele sem culpa e livre de qualquer acusação. Sabe, irmão, nós podemos desfrutar desse tempo de ceia. Sabe, esse é um tempo onde nós vamos declarar saúde divina sobre o nosso corpo. Sabe, é um tempo mesmo da gente fazer em memória até que ele venha. Sabe, esse é um tempo também que você pode pegar na sua casa e sentar com os seus, ler essa passagem ou outras passagens, falar daquilo que foi feito naquela cruz por mim, por você, e desfrutar de uma ceia com a sua família. É um tempo também precioso para isso. Então nós vamos pegar aí o pão, nós vamos agradecer. Pai, muito obrigado, Senhor. Como é grande e poderoso saber tudo aquilo que o Senhor fez por nós naquela cruz. E nesse é um tempo em que nós vamos manter vivo até que o Senhor venha. E nós possamos, nesse momento agora, comer desse pão e desfrutar desse tempo em nome de Jesus. Você pode comer do pão. Você pode abrir o próximo lacre aí, meu irmão. Tá, meu irmão, é um suco de uva.
que representam o sangue do Senhor. E sabem, todas as vezes que a gente faz isso em memória dele, essa consciência, sabe, de que Cristo fez por mim e por você, ela vai crescer cada vez mais. Que nós possamos ter essa consciência diariamente do que foi feito naquela cruz. E que nós possamos desfrutar de saúde divina todos os dias. Porque Ele vive, nós podemos desfrutar de tudo aquilo que foi conquistado por nós. Você pode participar desse sangue, desse cálice. Oh, aleluia! O céu em meu coração, a festa da redenção. Deus vive dentro de mim, estou em Cristo. De Cristo recebi poder, teu nome para desfazer as obras de Satanás e libertar os homens do céu. O céu em meu coração, a festa da redenção. Deus vive dentro de mim, estou em Cristo. De Cristo recebi poder, teu nome para desfazer as obras de Satanás e libertar os homens. Estou ungido com a unção de Cristo. Não tenho medo, eu vivo pela fé. Levanto meu louvor, exalto a palavra. A vida eterna de Deus eu recebi. Estou ungido com a unção de Cristo. Aleluia! Não tenho medo, eu vivo pela fé. Levanto meu louvor, exalto a palavra. A vida eterna de Deus eu recebi. A vida eterna, a vida eterna de Deus eu recebi. Mais forte. A vida eterna de Deus eu recebi. Aleluia. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz. Você pode sentar. Obrigada, louvor. Glória a Deus. Nesse mês aqui na nossa igreja a gente está falando sobre santidade. Wallace, quando tu descer, vira um pouco o ventilador para lá, para não atrapalhar aqui na passagem da Bíblia, porque senão a Bíblia vai ter vida própria. Glória a Deus. Então, a gente está falando sobre santidade esse mês. E aí, para a gente começar, eu quero fazer perguntas a vocês. Vocês vão responder, tá bom? São só 2 perguntas. Eu quero perguntar a você se Deus é misturado ou é separado? Separado. Deus, ele é igual ou exclusivo? Exclusivo. Vocês estão passados pelo DI, né? Então, essas 2 perguntas é o que vai dar base à nossa ministração dessa noite, tá certo? Sobre santidade. A gente está falando sobre santidade, tá bom? Muitas vezes a gente fala sobre santidade e aí as pessoas pensam que quer dizer, como é que eu posso dizer? Perfeito. Santidade não quer dizer perfeito. Santidade quer dizer separado. Santidade quer dizer diferente, não é perfeito. Certo? Então, Deus, ele é exclusivo. Deus, ele é separado. Então, nós precisamos ser assim também. Amém? Então, nós precisamos ser separados, porque nós somos santos. Aí, às vezes, as pessoas também do mundo nos intitulam assim. Não sei se você já ouviu. Só quer ser santo. Não é? Quem nunca ouviu isso? Todo mundo já ouviu, né? Não é que nós só queremos ser santos. Nós somos santos.
De acordo com a palavra de Deus, nós somos santos. Santo quer dizer separado. Santo quer dizer exclusivo. Amém? Então, assim como Deus é, nós somos separados. Então, a gente vai estar estudando um pouquinho nessa noite a respeito disso para que você entenda o que quer dizer ser santo. Certo? Quando alguém te dizer, você só quer ser santo, você não vai rebater, você vai ficar calado e vai receber porque você é. Então, não tem o que a gente discutir quando a gente é alguma coisa, não é? Então, se alguém for falar, se você, você é alto, você vai discutir porque você é alto? Não, você é alto. Você é baixo, você vai discutir, né, Márcia? Você vai discutir porque você é baixo? Não, você é baixo. Então, quando alguém disser para você, só quer ser santo, você fica calado porque você é. Santo quer dizer exclusivo ou separado e separado. Certo? E aí, para a gente entender algumas coisas sobre isso, a gente vai estar falando para você entender melhor, tá bom? Então, santo quer dizer separado e exclusivo. Não melhor, certo? Não melhor. Diferente. É diferente. Melhor, não. Diferente, tá bom? Então, o que é que faz a gente ser diferente? O nosso modo de falar nos faz ser diferente. Como é que as pessoas estão falando a respeito desse assunto? Que assunto? Não sei. O que é que o mundo está falando a respeito desse assunto? E nós estamos falando o quê? Sobre esse assunto. Vamos falar sobre a economia, né? Que é o que fala muito no Brasil. A economia está falida, o Brasil está falido. Isso é o que o povo está falando. Nós somos diferentes. Nós não precisamos concordar com o que o povo está falando, com o que o mundo está falando, porque nós somos diferentes. Mas não está acontecendo? Tá, mas eu preciso dar ênfase às coisas ruins? Não, nós não precisamos dar ênfase às coisas ruins. Amém? Nós podemos falar diferente, nós podemos fazer diferente. Então, o que é que as pessoas estão fazendo a respeito de determinados assuntos? Nós podemos fazer diferente, porque nós somos diferentes. Amém? Então, de acordo com a palavra de Deus, nós podemos ser diferentes, porque nós somos santos. Santo quer dizer diferente, separado, exclusivo. Amém? Então, como a gente age de acordo com as situações? É igual a uma pessoa que agiria nessa situação ou é diferente? Como é que você age quando vem o dia mau? Porque assim, a ação a gente até planeja, né? Mas a reação muitas vezes não. Então, quando chega o dia mau para você, como é que você reage? Igual a todo mundo, desesperado ou diferente? Essa é a questão de ser santo, ou seja, exclusivo, separado, diferente. Então, quando chega um dia mau para nós precisamos agir diferente, porque nós temos a palavra. Quando chega uma notícia mal para a gente, nós podemos agir diferente, porque nós temos a palavra. O que é que a palavra diz a respeito dessa situação? Então, se a gente vive pela fé, né, não tenho medo, eu vivo pela fé, cantar é muito bom. Eu canto um aleluia na presença do inimigo. Será que é mesmo? Então, muitas vezes, a gente canta o louvor sem o entendimento do que está acontecendo, porque o louvor é vida, é a palavra de Deus sendo cantada. Então, se a gente canta um aleluia na presença do inimigo, ou então de acordo com as situações ruins, a gente canta um aleluia, a gente pode. A gente não precisa se desesperar quando vier uma notícia ruim, quando vier um dia mau. Por quê? Porque as pessoas agem assim. E nós, como é que agimos? Igual ou diferente? O dia mau vem para você, o dia mau vem para mim. Não estou declarando dia mau para você, mas a palavra diz. É o que está escrito. Se você está aqui na terra, você está sujeito a esse dia chegar. Ou você nunca passou por um dia mau? Todos nós já passamos. A mais nova que a gente tem aqui é Lili, eu acredito que ela já passou por um dia mau. Mas como é que a gente passa pelo dia mau? É igual ao que as pessoas passam ou é diferente? Como é que a gente fala com as pessoas? É igual ou é diferente? Precisa existir uma diferença. A Bíblia diz que existe uma diferença entre os que servem e os que não servem. Precisa existir uma diferença.
Porque se não existe diferença, o que é que a gente está fazendo aqui? Porque se nós somos cristãos, eu não estou exortando você, tá bom? Eu estou ministrando a palavra e eu também estou recebendo. Porque se nós somos cristãos, quer dizer que nós somos imitadores de Cristo. Cristo faria isso? Cristo reagiria assim? Então, muitas vezes, a gente se perde nessa questão de santidade, de como fazer, de como falar, de como agir, né? Então, eu não sei se você já passou por isso, mas eu acredito que sim, não só foi eu, de pensar assim, para ser crente desse jeito, eu não quero. Só quem já nasceu no lar cristão, né? Mas quem não, eu já pensei assim. Eu nunca falei mal da pessoa que agia assim, porque isso não ia mudar a pessoa, certo? Falar mal de pessoas já abre essa questão aqui. Falar mal de pessoas não muda ela, tá bom? Então, por favor, não falem mal de pessoas para mim, porque vai existir duas questões. Ou eu vou sair da conversa, ou eu vou exortar você. Então, por favor, não fala, tá bom? Então, falar mal de pessoas não muda ela, tá bom? Tenta ver o que ela tem de bom. Tem. Certamente tem. Então, a gente está sendo igual ou a gente está sendo diferente? Todo mundo fala que fulano é assim, assim, assim. Eu vou falar também, eu estou sendo igual. Eu não estou sendo diferente, eu estou sendo exclusivo. Então, a gente precisa entender o que é santidade. Santidade quer dizer ser separado, ser exclusivo, ser diferente. De quê? Do mundo. Do que as pessoas fariam, do que as pessoas falariam, como as pessoas reagiriam. Então, nós precisamos ser diferentes. Na nossa casa, a gente é diferente. A gente trata as pessoas fora bem, mas em casa não tão bem. A gente fala com tanto cuidado, mas em casa nem tanto. E no trabalho? Será que as pessoas identificam que a gente é diferente? Ou não? Ou se a gente está, como o povo diz, farinha do mesmo saco? Não é ser melhor. Como eu já falei para vocês, não é ser melhor. Nós não somos melhores do que ninguém. Mas nós precisamos fazer a diferença. Por que Jesus arrastou uma multidão com ele? Porque ele era diferente. Ele fez diferente. Quando chegava uma notícia para ele de dizer, aqui não tem mais solução, é paralítico desde nascença, Jesus disse, não, levanta. Aqui já morreu, não tem mais jeito. Jesus disse, ressuscita. Ele era diferente, então ele arrastava uma multidão e a multidão identificava que ele era diferente. Então as multidões precisam identificar que nós somos diferentes. No nosso trabalho, na nossa casa, seja onde você estiver. Nós precisamos ser identificados. Na sua vizinhança, nós precisamos ser identificados como os diferentes. Não são melhores, tá bom? Diferentes. Então, se a gente age conforme o mundo, qual é a diferença que tem? Como é que a gente vai atrair as pessoas para Jesus se a gente nem faz? Né? Nós precisamos ser diferentes. Amém? Às vezes, a gente, no nosso contexto, que eu digo, principalmente perto da vida, né? Mas no nosso contexto igreja, a gente diz assim, eu não sou o que as pessoas dizem. Talvez quem é verbiano já ouviu isso. Eu não sou o que as pessoas dizem, eu sou o que a palavra diz. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Mas você sabia que as pessoas do nosso convívio, as pessoas que nos amam, têm um termômetro para nos dar sobre nós? Se a pessoa, sei lá, a sua mãe, ou seu pai, ou seu marido, ou seu irmão, seu sobrinho, seu filho, sempre fala alguma coisa, um fala uma coisa, a outra pessoa fala a mesma coisa sobre você, você precisa ver os seus conceitos para saber se realmente você não precisa ajustar, se nós não precisamos ajustar alguma coisa. Se uma pessoa, sei lá, uma filha fala assim, pai, você está sendo grosseiro. Aí a esposa diz, você foi grosseiro. Aí, não, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou manso. Sim, você está crendo, vai declarando, mas vai agindo também. O crer e o declarar faz parte do agir também. Fé em ação é morta. Sem ação é morta.
Então, nós temos termômetros ao nosso redor, a saber o que nós estamos fazendo, como nós estamos nos comportando. As pessoas que estão ao nosso redor, principalmente pessoas que nos amam, dão esse termômetro para nós. Então, nós não ficamos alheios às coisas que estão acontecendo sobre a nossa melhoria, porque a palavra diz que eu sou assim, assim. Não, eu sou o que Deus diz que eu sou, e não o que as pessoas dizem que eu sou. Mas as pessoas estão tentando te ajudar e você está se fechando para um conserto. Amém? Gente, hoje foi culto de Santa Ceia. Vocês não vão ficar com raiva de mim, vocês vão receber, porque eu estou falando a palavra de Deus. Nós estamos falando sobre santidade. Santidade quer dizer separado, diferente. E por isso que precisa alguns ajustes. Tá bom? Eu não estou castigando você, não estou trazendo condenação, eu estou tentando passar para você a informação do que a gente precisa viver como cristão aqui na Terra. Tudo bem? Glória a Deus. Então Deus, Ele não nos chama, Deus nos chama, nos aceita como a gente chegou, né? Como a gente chega, do jeito que a gente chegar, todo desmantelado, que foi o meu caso, não sei se foi o seu, mas provavelmente sim. Mas Deus, Ele não tem a expectativa que a gente permaneça nessa condição. De acordo com o que a gente vai ouvindo a palavra, nós precisamos andar de acordo com aquilo que nós estamos ouvindo. Porque o que vai fazer diferença na nossa vida é a prática do conhecimento, não é o conhecimento. A Bíblia diz que sabedoria é o conhecimento. Você precisa colocar a prática sobre o conhecimento. Porque conhecimento não leva ninguém para nada. Você sabia que muitos universitários se formam numa mesma sala, assim como essa aqui, de 20 e 30 alunos e 2 somente vai exercer? Ele só tem um título, mas ele não é um profissional. Entende? Então, a prática é o que vai fazer diferença. Então, a gente saber que nós somos separados, que nós somos santos, que nós precisamos fazer diferença onde nós estamos, é o que vai fazer a diferença entre a gente e o mundo. Tá bom? Então, se o mundo age dessa forma, se o mundo fala mal dos outros, se a gente fizer também, nós estamos no mesmo caminho. Nós precisamos ser diferentes. Mas você já falou isso, Anaí? Eu vou falar até a gente terminar a ministração. E você leva isso no seu coração para casa. Eu preciso ser diferente do mundo. Eu preciso ser diferente da negatividade que está acontecendo lá fora. Eu preciso ser diferente do terrorismo que está acontecendo lá fora. Eu preciso ser diferente do lamaçal que está acontecendo lá fora. Eu preciso ser diferente. Eu não estou falando de perfeição, gente. Nós não somos perfeitos ainda. Nós vamos ser perfeitos quando a gente for para a glória. Ninguém é perfeito. Às vezes a gente conversa lá em casa sobre algumas coisas e aí a gente termina a nossa conversa sempre assim. Amém. Estamos crescendo. Nós não somos perfeitos. Amém. Fulano está crescendo. Fulano não é perfeito. Ninguém é perfeito. Se você achou um defeito em mim, existe algo bom. Eu não sou perfeita. Se eu vi algum defeito em você, você não é perfeito, mas você está crescendo. Precisa crescer. Precisa ser assim. Então, se você olha a parte da negatividade, é isso que o mundo está fazendo. Às vezes existe um funcionário muito bom dentro da empresa, mas se ele errar em alguma coisa, a empresa diz, não, você não serve mais para a gente porque você errou nisso. Lógico que tem os níveis, né? Mas eu estou falando uma coisa simples. Então quer dizer que a pessoa faz 90%, os 10% é focalizado em uma lupa? Não precisa ser assim, a gente não precisa ser assim. Nós podemos ver o que a pessoa tem de bom para falar dela. Amém? Então, foque nos 90%. Esqueça os 10%. Você vai ser mais feliz. Você vai fazer as pessoas mais felizes. Você vai viver em paz. Você vai trazer paz para as pessoas. É assim que nós precisamos ser. Então, se a gente não é diferente do mundo, nós precisamos ajustar essa pecinha aí para a gente fazer a diferença onde a gente estiver. Certo? Glória a Deus. Então, como eu falei que Deus ele nos chama, Ele nos aceita como a gente está, mas Ele não quer que a gente permaneça nessa condição. Nós, como pais e mães, com a consciência sã, né? Recebemos um bebê, né? Nós temos um bebê. A nossa expectativa é, quando é que esse menino vai falar? Aí o menino começa a falar.
Quando é que esse menino vai andar? Aí o menino começa a andar. Quando que esse menino vai correr? O menino vai correr. Quando é que vai chegar a hora de ir para a escola? O menino vai para a escola. Então, são fases que um pai e uma mãe normal, né? Não estou falando a normal, deseja para uma criança, né? Então, essa é a ideia de Deus. O menino chegou todo desmantelado, digamos assim. Quando é que esse menino vai começar a falar? O menino começou a falar. Quando é que esse menino vai começar a andar? O menino começou. Essa é a ideia de Deus. Então, se a gente aceita Jesus e continua na mesma condição, Deus ele não se agrada dessa posição. Nós precisamos crescer. Nós precisamos crescer. Quanto tempo você tem de crente? Quanto tempo eu tenho de crente? Já ouvi tanta palavra. E a prática? Nós estamos praticando? Sobre isso, sobre aquilo, nós estamos praticando? A prática é o que vai fazer a diferença em nossa vida. A prática do conhecimento que a gente já tem adquirido nos púlpitos, nas ministrações, nos YouTubes. Então, nós precisamos praticar o que a palavra diz que eu sou. Para quê? A gente saber o que Deus diz que eu sou. Eu sou o que Deus diz que eu sou. As pessoas precisam falar essa mesma coisa, a mesma linguagem. Não, ele é diferente, ela é diferente. Eu percebo, eu vejo, porque são frutos. O fruto é evidente. Não tem como o fruto estar debaixo da terra. O fruto é evidente. Então não tem como, eu sou boazinha, mas por dentro. Não, não é por dentro. O que mudou por dentro foi o Espírito, tá bom? Então a classificação do fruto do Espírito precisa ser colocada em prática, para ser evidente para as pessoas. Não é por dentro. Eu sou calma por dentro, mas por fora eu não tenho paciência. É fruto do Espírito. Nós estamos crescendo, precisamos crescer. Se a gente não cresce, Deus está de braços cruzados dizendo, bora meu amigo, cuida em crescer, eu preciso liberar coisas para você, mas nesse estágio que você está, não dá para liberar. Deus está esperando por mim e por você, para que nós cresçamos, para que a gente possa desfrutar de tanto coisas que Ele tem para nos dar, de quanto coisas que Ele tem para nos delegar. Mas para isso a gente precisa crescer. Eu não sei o que você pensa a respeito de um pai e uma mãe que dá um transporte a um menino de 12, 13, 14 anos. São irresponsáveis. Porque não está no tempo ainda. Vamos crescer, meu amigo. Você, quando chegar na sua idade, você vai receber. Só que para isso você vai passar pela escola, você vai ter a sua habilitação e depois você recebe o seu transporte. Isso sim é o correto. Então Deus ele não vai fazer como o homem faz. Lembra? Deus ele é exclusivo. Deus ele é diferente. Então, Deus, ele precisa que nós cresçamos para que ele dê as coisas a gente de acordo com nossa maturidade. Se a gente não tem maturidade para receber algo da parte de Deus, ele não vai liberar. Não é que ele não queira. Ele quer. Ele está pronto. Ele está disponível e ele tem. Mas ele não vai liberar enquanto você não crescer para a maturidade que ele tem para nós. Então, ser santo é separado. Ser santo quer dizer ser exclusivo. Então, se você chega, até lembro do pastor Marcos Nunes, que ele ministrando uma vez, ele falou sobre isso. A gente chega na padaria, já na carreira, compra o pão, paga o pão e vai embora. Mas muitas vezes aquela pessoa que está atrás do balcão precisava talvez de seu bom dia, precisava talvez de seu sorriso, ou até mesmo de uma palavra. Só que no automático, o que é que a gente faz? Somos igual aos outros. Então, quantas oportunidades nós temos no dia de afetar alguém com a palavra, de afetar alguém com um sorriso ou com um abraço? Sabe, abraço não dói não, gente. Eu estou dizendo assim porque eu gosto de abraçar, tá? Mas assim, a gente tem pessoas que passam lá na rua da nossa casa que são mendigos. E eu abraço. Lógico que eu não vou abraçar homem, né, gente? Mas se tiver uma moça que é mendiga, eu abraço, está fedendo. Tá, eu não quero saber não, se está fedendo não. Sabe por quê? Porque Jesus ele não queria saber se o camarada estava 4 dias morto, se estava fedendo não. Jesus disse, bora, vem. Você entende? Então, se a gente é igual ao mundo, qual é a diferença que a gente vai fazer aqui na terra? Se a Bíblia diz que nós somos sal, o sal serve para quê? Para salgar, para a carne não apodrecer. Então, eu e você, nós somos sal. Nós precisamos salgar para essa carne não apodrecer. Teve alguém que investiu na sua vida?
Seja com palavra, seja lá com o que foi. Sei lá, tem vizinho nosso lá que a gente dá alimentação de vez em quando. Porque precisa, não é? Tem casa, tem moradia, tem tudo, mas às vezes precisa e a gente vai lá e faz. Por quê? Porque os demais que não têm essa palavra não fazem. Então nós precisamos ser diferentes. Precisamos ser diferentes. Amém? Vamos lá. Abra aí em Efésios. Para dizer que a irmã tocou fogo e não abriu a Bíblia. Efésios 4. Glória a Deus. Efésios 4, no versículo 13 e 14. Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, a plena varonilidade, à medida da estatura perfeita. Dá uma pausa aí para a gente ir para o 14. Varonilidade quer dizer crescimento, maturidade. Então a palavra de Deus está dizendo assim. Isso ele fala antes sobre os dons que Deus liberou para os 5 dons ministeriais. Para que seja... Oh, obrigada, Senhor, pela nossa porta de vida. Para que seja liberado para a igreja. Então, para quê? Para que todos nós cheguemos à unidade da fé e cheguemos à maturidade. Então, os dons da igreja é para alcançar a sua vida. Para que você chegue à sua parte de fé, ao crescimento da fé e ao crescimento e ao conhecimento do Filho de Deus. Então, nós precisamos sim, como eu já falei, nós precisamos sim começar a caminhar, começar a falar, começar a correr e até ao ponto de chegar ao nível de ser perfeito, que eu digo, em conhecimento e prática, certo? Então, a Bíblia diz que nós precisamos chegar à perfeita varonilidade, ou seja, à perfeita maturidade. Nós precisamos discernir as coisas. Como conhecedores da palavra de Deus, nós precisamos discernir as coisas. A Bíblia diz que, como nós temos o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós podemos discernir entre o bem e o mal. Então, se você cai, ou nós caímos em alguma cilada, Deus certamente, em algum tempo, tentou nos sinalizar. Nós precisamos estar sensíveis, precisamos ouvir a palavra, praticar a palavra, para que a gente possa crescer. Para que a gente possa entender sobre o que Deus quer para nós, o que Deus quer através de nós. Sabe que muitas vezes a gente também entra em um extremo ao nível de pensar que Deus só quer nos usar. Não, Deus quer nos abençoar e através de nós as pessoas sejam alcançadas. É assim que funciona. Deus ele não quer te dar algo e você pegar aquele algo e dar a alguém. Não. Ele quer te dar algo, você desfruta daquele algo e uma parte você dá a alguém. É assim que funciona. Os dons para a igreja é para ser assim, é para distribuir para a igreja, para o povo receber. Então nós precisamos chegar a esse nível, a entender o que Deus quer para nós e por nós. Amém? Por isso que existem as ministrações, por isso que existe o congregar. Existe o derramar do Espírito em cada congregar, em cada ajuntamento. Então, por isso que existe, para que a gente aprenda, pratique. Aprenda, pratique. Talvez você já tenha ouvido falar sobre santidade. E enquanto Jesus não voltar, vai ser essa mesma palavra que vai ser ministrada. A Bíblia. Amém? Com sons diferentes, mas é a Bíblia que vai ser ministrada. Glória a Deus. No versículo 14 diz assim: para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então a Bíblia deixa bem claro, para que a gente chegue à unidade da fé,
pelo pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos. Sabe, a gente entende, oh glória, a gente entende que meninos, eles não sabem discernir as coisas, não é verdade? Meninos, eles são conduzidos por outros. Se o amiguinho está fazendo, ele também vai fazer. Não é assim que funciona? Não é assim, Jéssica? Então, às vezes, a gente ensina alguma coisa ao menino, aí o menino chega em casa com um negócio diferente. Menino, foi que tu aprendeu. Porque o amiguinho fez. Então, meninos são conduzidos sem maturidade. Por isso que precisa a correção, por isso que precisa o ensino. Então, a Bíblia diz para que a gente não seja igual menino, agitado por todo vento de doutrina. O menino, ele é agitado. De acordo com o que ele vê, a gente levou Gael ontem para passear, de acordo com o que ele vê o parquinho, ele não quer saber se a gente tem dinheiro para pagar o parquinho, ele sai correndo para o parquinho. Não é? Por quê? Porque ele foi agitado pelaquilo, foi empolgado pelaquilo que ele viu. Se ele vê uma criancinha pulando, ele vai pular. Se ele vê uma indo para o outro brinquedo, ele quer ir para o outro brinquedo. Por quê? Porque ele é conduzido por outros. Então, a Bíblia nos instrui para que nós não sejamos meninos agitados por todo vento de doutrina. Porque a Bíblia diz que existem homens querendo fazer essas agitações. Então, se a gente entende da palavra, se chegar alguém para mim hoje, depois que eu fiz o rema, e aí eu já puxo também o gatilho do rema, se você está aqui e você não fez o rema é fantástico. Quando você deixa a palavra que você ouve lá entrar no seu coração. Então, depois que eu fiz o rema, não adianta uma pessoa chegar para mim e falar coisas contrárias ao que diz a Bíblia. Porque eu sei o que a Bíblia está escrito. Então, se essa pessoa vier falar, talvez eu fique ouvindo, calada, mas isso não vai entrar no meu coração, porque já está bem preenchido o que a Bíblia diz sobre cada coisa. Então, é importante a gente saber o que Deus diz na palavra dele, para que a gente não seja agitado pelo que a gente ouve, pelo que a gente vê, pelo que a gente sente, pelo que a gente sabe de noticiários. Porque muitas vezes a gente replica uma informação, às vezes nem sabe se é verdade, né? Mas muitas vezes a gente replica uma informação negativa. Por quê? Porque você se deixou influenciar por alguém que sabia daquela informação. Você ouviu aquela informação e você está replicando aquela informação. Então, gente, a gente precisa ser diferente. Nós precisamos ser exclusivos. Como eu falei no começo, não é melhor do que ninguém. Nós não somos melhores do que ninguém, mas precisamos ser diferentes. O que é que o mundo está falando? O que é que o mundo está agindo? Como é que está acontecendo? Vai de mal a pior? Vai acabar? Não vai dar? Eu não sei se você sabe, mas o Brasil ele entrou nessas oscilações financeiras várias vezes. Faltou alguma coisa para você? Para mim nunca faltou. Quando dava uma oportunidade de faltar, chegava a palavra que eu tinha ouvido em uma ministração, o Espírito me lembrava. Eu dizia, opa, obrigada, Senhor, porque aqui não falta nada. É assim que funciona, gente, é a prática. Ah, mas está em crise. Ah, mas é ladrão. Sabe que sua boca não foi feita para isso? Ah, mas eu não votei nele. Não importa. A sua boca não foi feita para maldizer. A Bíblia diz em Provérbios que morte e vida estão no poder da língua, mas não para só aí. Aquele que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, você está comendo qual fruto? Se não está sendo muito bom, eu vou dizer para você que existe solução, tá bom? Dá tempo de melhorar. Dá tempo de correr atrás do prejuízo. Começa a falar certo. Quando você fala certo, as coisas funcionam certo. Nós precisamos ser diferentes do mundo. Amém? Isso quer dizer santidade. Nós somos santos. Glória a Deus.
Efésios 4, nós já estamos aqui, só volta um pouquinho para o versículo do 1 ao 3. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamado. Dá uma pausa aí. Modo digno. O que é modo digno? A Bíblia diz que existe uma vocação para a qual nós fomos chamados. Todo ser humano existe uma vocação. Deus chamou para alguma coisa aqui na Terra. Às vezes, eles não entendem, morrem sem entender porque também não quiseram ouvir, mas todos nós temos uma vocação, tá bom? Mas a Bíblia diz para que a gente ande de modo digno de qual nós fomos chamados. O que é modo digno? É a altura. Nós precisamos andar à altura daquilo que nós fomos chamados. É importante a gente andar à altura daquilo. É isso que Deus espera de nós. Que nós andemos à altura, principalmente nós, Verbo da Vida, que nós temos palavra para você. Nós não te enganamos. Se você acha que está alguma coisa desalinhada, vai para a palavra. Chega em casa e lê para ver se está escrito isso mesmo. É isso que a gente aprende no Rema. Se você achou que não está muito legal, quando chegar em casa, vai lá na palavra para ver se está escrito isso. O povo de Bereia fazia isso. Se você não sabe, você vê lá na palavra quem era o povo de Bereia. Fica a atividade de casa para vocês. Certo? Então, o que é modo digno? É estar à altura, compatível com o nível que Deus nos fez para ser. Pela vocação que Deus nos chamou. Então, que nós andemos de modo digno. E como é que eu faço isso? Eu não sei por onde começar. Versículo 2. Com toda a humildade, mansidão, paciência, diga paciência, suportando uns aos outros em amor. Então a Bíblia diz, ande de modo digno, de acordo com como você foi chamado, da vocação que você foi chamado. Com humildade, com mansidão e com paciência. Em algumas versões pode estar escrito aí longanimidade, mas longanimidade quer dizer paciência. Então, você tem paciência. Se você aceitou Jesus como o seu Senhor, você tem paciência dentro de você, porque isso é fruto do Espírito. Certo? A gente não está falando sobre o fruto do Espírito, a gente está falando sobre santidade, mas a santidade engloba você andar no fruto, tá bom? Então, quando eu ministro sobre fruto do Espírito, eu faço essa pergunta. Quem aqui nunca ouviu uma pessoa dizer assim, Senhor, me dá paciência? Todos nós já ouvimos, né? Talvez até nós já falamos, que eu já falei, até chegar a revelação. Então, Deus, Ele não vai te dar paciência, porque você já tem. É só usar. Então, se você tem uma calça preta, vai dizer, meu Deus, eu queria uma calça preta. Tu tem a calça preta, é só vestir. Então, a paciência é a mesma coisa. Você não adianta você pedir paciência a Deus, porque Ele já te deu. Você vai fazer o quê? Usar. E como é que a gente usa? Na hora da dificuldade, na hora que está ao contrário. É assim que funciona. Tá bom? Então, no versículo 3 diz assim, esforçando-vos. Está vendo que tem uma parte que a gente precisa fazer? Precisamos nos esforçar. Esforçando-vos diligentemente, ou seja, com cautela, com atenção, por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, existe essa parte que precisamos fazer. Porque se fosse fácil, todo mundo fazia. Mas, como dizia a nossa mãe, você não é todo mundo. Ou ninguém nunca escutou isso aqui. Né? Você não é todo mundo. Então, se você não é todo mundo, não ande igual todo mundo. Não haja igual todo mundo. Não fale igual todo mundo. Amém? Não faça igual todo mundo. Então, existe a nossa parte, que é nos esforçar, para que a gente possa andar em humildade, em mansidão, em paciência. Nós precisamos nos esforçar. Se a Bíblia deixou para que nós façamos isso, é porque nós podemos fazer. Se Deus deixou escrito para nós fazermos, e existe a parte da nossa que diz assim, esforcem-se, é porque nós podemos nos esforçar para fazer. Nós podemos alcançar. Amém? É importante a gente fazer a nossa parte.
A Bíblia não está dizendo, vai ser fácil, vai lá, faz. Não. A Bíblia está dizendo, se esforcem para que vocês sejam diligentes em perseverar na unidade do Espírito, no vínculo da paz. Em outro versículo, que eu não sei onde está agora, diz assim, no que depender de você, tenha paz com todos. Tá? Depende de você, tenha paz com todos. Amém? Glória a Deus. Então, eu me lembro de uma vez que uma pessoa chegou para mim e disse assim, Anaí, isso é bem delicado, gente, mas acontece muito. Anaí, meu marido disse que não vem para a igreja porque não quer ser igual a mim. Porque eu reclamo muito, eu falo demais. Então, o marido deu a identificação do que ela precisava fazer. Você entende? É como eu falei no começo. Eu já identifiquei pessoas que eu dizia assim, para ser crente assim, eu não quero. Para ser crente assim, eu não vou. Então, se a gente der bom testemunho, onde a gente estiver, se a gente fizer diferente do mundo, sabe, eu não sei onde a gente estiver, se a gente falar diferente do que o mundo está falando, quando as coisas apertarem, as pessoas vão procurar você para resolver. Eu não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu na minha família. A mãe está aqui, talvez ela não saiba, né? Mas já aconteceu na minha família. Quando o negócio apertou, as pessoas correram para mim orar. Isso também é um termômetro, você entende? Porque quando as coisas apertam na sua vizinhança, as pessoas precisam correr para quem? Para você. Quando as coisas apertam no seu trabalho, as pessoas precisam correr para quem? Para você. Quando as coisas apertam na sua casa, caso tenha alguém dentro de casa que não seja cristão, as pessoas precisam correr para quem? Para você. Se você não dá testemunho onde você está, quem é que vai dar? Se nós não damos testemunho onde a gente está, quem é que vai dar? Se nós estamos dentro da igreja, ouvindo a palavra, com os irmãos a gente é bonzinho, a gente abraça, a gente dá beijo, a gente diz a paz do Senhor, uma semana abençoada. Mas talvez a gente nem chegue na padaria e diz uma semana abençoada para uma pessoa que está lá. Talvez você não passe por uma pessoa numa academia e diga uma semana abençoada. Bom dia, gente, tudo bem? Às vezes você é tido até meio que como estranho, né? Bom dia. Para mim não está bom dia, não. Mas talvez seja uma resposta para alguém. Você sabia que um Jesus te ama muda caminho? Sabe que eu já escutei uma vez uma pessoa que disse assim, olha, hoje eu nem saí de casa. Porque teve uma pessoa que disse assim, Jesus te ama. Eu fiquei pensando, Jesus me ama. Meu Deus, Jesus me ama. Então, sabe, pra gente que tem muito, a gente acha que é pouco. Mas isso pode mudar o dia de uma pessoa, você sabia? Então, nós precisamos ser diferentes. Não é melhor, é diferente. Nós precisamos ser diferentes, nós precisamos ser exclusivos. Se a gente não dá testemunho, quem vai dar? As pessoas precisam falar bem de nós, por onde nós passamos. Amém? Será que quando você vai conversar com alguém, seja da família, seja da vizinhança, seja lá onde você estiver, seja do seu trabalho, as pessoas param para te ouvir porque sabem que existe sabedoria e sabem que da sua boca não vai sair coisas torpes, ou seja, palavras podres, palavras que não edificam. E elas param para te ouvir sabendo que tem alguma coisa boa ali, ou elas dizem, é mais uma conversa, é mais um entre a multidão. É importante a gente avaliar. Amém? Glória a Deus. 1 Pedro. Aleluia. 1 Pedro, no capítulo 14, no versículo 14, diz assim. Como filhos da obediência, está falando comigo e com você. Nós somos filhos da obediência. Não vos amoldeis as paixões que vocês tinham antes, na vossa ignorância. Hoje nós não somos mais ignorantes, nós temos conhecimento. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento.
porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Lembra que eu falei para você que nós precisamos ser imitadores de Deus? Então é a Bíblia que está falando. Se você tiver alguma dúvida nas palavras que eu estou te falando, chega em casa e vai estudar. Então a Bíblia diz: seja santo, porque eu sou santo. Como eu também te falei, que não é dentro quando a gente aceita Jesus, o nosso espírito é transformado, o nosso espírito sai do império das trevas e vai para o império da luz. Então é rápido, é instantâneo. Mas no procedimento de ações, de palavras, nós precisamos crescer. Então sejam separados como Deus é separado. Sejamos exclusivos como Deus é exclusivo. Então nós precisamos fazer a diferença onde a gente está. Tá bom? Hebreus 12, no versículo 14. O louvor já pode ir subindo. A Bíblia diz assim, em Hebreus 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, como eu falei para vocês, do que depender de você, siga a paz com todos. E sem a santificação, ninguém vai ver ao Senhor. Nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos ser exclusivos. Nós precisamos levar as boas novas através de ações, através de palavra, através de atitudes e reações. Nós precisamos expressar Jesus onde a gente estiver. Para que a gente seja o próprio Jesus aqui na terra. Se a gente foi feito imagem e semelhança de Deus, nós precisamos agir à altura, andar à altura, falar com uma altura, na altura. Nós somos imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz obedientes. Então é importante que a gente obedeça aquilo que Deus disse para que nós obedeçamos. Amém? Sejamos diferentes. Não é melhor, é diferente. Não sei se já aconteceu com você, mas em chegar em algum lugar e dizer, rapaz, aquela pessoa é diferente. Não sei o que é que ela tem, é diferente. E depois, com o decorrer do tempo, você sabe o que é, né? É que ela vive a palavra. É que ela anda de acordo com a palavra. É que ela fala a palavra. É que ela reage e age de acordo com a palavra. Então, que essa pessoa seja identificada, que seja identificada, sejamos nós. Fulano é diferente, Onaí é diferente. Então, onde a gente está, a gente precisa fazer a diferença. Porque nós somos diferentes. Então, nós precisamos agir à altura de quem é diferente. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, existe alguém aqui em nosso meio que ainda não confessou Jesus como Senhor, como Salvador da sua vida. Confessar Jesus é reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Hoje nós tivemos a Santa Ceia. Hoje nós estamos no domingo de Páscoa. Todos nós celebramos a Páscoa. Sabemos o que aconteceu. Nós reconhecemos o que aconteceu. Mas para isso nós precisamos falar com a nossa boca que Jesus é o Filho de Deus. Morreu, ressuscitou para vir salvar. Então, se tem alguém aqui que ainda não fez essa confissão, ainda não falou publicamente que reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, que é o Senhor, que é o Salvador. Se existe alguém em nosso meio e deseja fazer essa confissão, eu posso te convidar para vir aqui na frente. Eu quero orar por você. Se você já confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e você quer ser batizado no Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, ser batizado no Espírito Santo é saber que o Espírito de Deus habita dentro de você, você fala em outras línguas. A língua que a gente fala é a própria língua de Deus. A Bíblia diz que o Espírito de Deus prescruta as profundezas de Deus. Então, se você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e deseja o batismo no Espírito Santo, você pode vir aqui também, que a gente vai orar por você. Aleluia.
Todos já aceitaram Jesus? Todos batizaram no Espírito Santo? Então agora eu quero perguntar aqui se no nosso meio existe alguém com alguma enfermidade ou com algum diagnóstico ou está sentindo alguma dor e você quer oração por cura. Nós também acreditamos na cura, no poder de Deus que se manifesta em nosso meio. Então, se existe alguém no nosso meio aqui sentindo dor, ou com algum diagnóstico, ou com alguma enfermidade, eu quero orar por você também. Existe alguém aqui? Tá. Então, a gente vai orar por ela, tá bom? Pai, nós te rendemos graças por essa adolescente que foi representada nessa noite aqui. Nós cremos no poder da cura e também sabemos que você não tem limitação. Sabemos que você está aqui e você está em Pombal. Em nome de Jesus, nós declaramos toda depressão, toda opressão, tudo que está afrontando a vida dessa família, dessa adolescente. Saindo agora em nome de Jesus. O nome de Jesus está acima de todo nome. Depressão, você está abaixo do nome de Jesus. E nós te damos uma ordem agora mesmo. Vai embora. Em nome de Jesus. Nós declaramos essa menina livre. Nós cremos e declaramos nessa família tranquila. Todos livres em nome de Jesus. Aleluia. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Palavra abençoada, né, meu irmão? E você é o quê? Igual ou diferente? Que maravilha, podemos receber palavras tão abençoadas como essa, cada vez mais nesse lugar. E como o Ney falou, meu irmão, sabe, eu estava ali atrás, como incomoda essa porta aberta. E nós vamos, antes do meio do ano, essa porta e os ar-condicionados vão estar instalados nessa igreja. Sabe, meu irmão, da mesma forma que vocês viram essa igreja se levantar em construção, tudo que nós chegamos até agora. Sabe, antes do meio do ano, os ar-condicionados e essa porta vão estar colocando, para que nós possamos não ser roubados nem nada. Sabe, nenhuma distração lá fora vai roubar uma palavra como essa. Muitas vezes, irmão, o barulho distrai. E sabe, algo tão poderoso está sendo ministrado, acaba nos distraindo. E eu estava ali falando, Pai, muito obrigado, porque eu já vejo essa porta no lugar. Eu já vejo o ar-condicionado refrescando. Você vai ter que trazer um casaquinho aí, meu irmão. E nós vamos botar numa boa temperatura e não vai ficar o diácono abaixando e levantando, não. Então já traz um casaco e deixa pronto. Porque nós vamos receber essa palavra com uma qualidade melhor. Que a nossa atenção vai estar na palavra e nada vai nos distrair. Amém? Que palavra abençoada, irmão. Eu queria falar com vocês, antes de falar de dízimo e oferta, queria deixar uns avisos para vocês. Os nossos cultos, ele acontece às quinta-feiras, às 20 horas, e aos domingos, às 18 horas. Então, o nosso culto ele acaba acontecendo basicamente no mesmo horário da sede, né? Então, se você faz um convite para alguém, fala para ele para estar conosco aqui nesse lugar, sabe? Nós cremos mesmo, meu irmão, que essa palavra vai alcançar esse bairro. Existem tantas pessoas ao ser alcançadas ainda nesse bairro, pessoas que estão chegando, tem algumas pessoas nos visitando. Você olha para o lado aí, ó, tem algumas pessoas aí. Seja muito bem-vindo a esse lugar. Nós somos muito felizes de poder receber. Volte novamente, essa casa ela está aberta para receber vocês. É uma honra. Nós temos uma sala de TI aqui com professores que estão lá instruindo seus filhos, trazendo uma palavra. Tá vendo? Lógico que é de acordo com a idade deles. Vai ter uma palavra, vai ter de repente um momento de brincar, vai ter um lanche. E você vai poder estar aqui sentado e sabendo que você vai poder receber essa palavra de forma tranquila, sem se preocupar. E nós criamos em mais salas. Nós já temos uma outra sala ao lado que é para os jovens e que em breve vai estar funcionando, meu irmão. Tem espaço aqui ao lado que a gente pode crescer, avançar. E nós vamos avançar, crescer e multiplicar nesse lugar. Amém? Temos também as segundas-feiras. Nesse espaço aqui acontece um jiu-jitsu. Segunda, quarta e sábado. Segunda-feira é só para as mulheres, a partir das 19 horas. Nós temos aqui professores dando aula de jiu-jitsu, autodefesa, é um tempo de comunhão. Sabe, nesse tempo aqui do jiu-jitsu, irmão, é muito interessante. Porque às vezes você fala assim, mas uma luta, sim. Mas sabe quando termina aquele tempo de treino?
aquelas mulheres ou os homens, dependendo do dia, eles sentam aqui em uma roda e alguém traz uma palavra. Uma palavra breve, rápida, mas algo que de repente traz uma transformação. O intuito é de utilizar, sabe, um espaço desse aqui ficar fechado 24 horas, sabe, a gente paga um aluguel e a gente pode utilizar de diversas formas. Cremos mesmo que vão chegar outros cursos também para que a gente possa estar ministrando outros cursos. Sabe, temos profissionais aqui capacitados que a gente pode dar treinamento. Por exemplo, a minha área é uma área de segurança eletrônica. Eu posso estar futuramente montando um treinamento e qualificando profissionais para que eles possam ser excelentes lá fora no mercado de trabalho. Temos pessoas que trabalham na parte de costura, de corte de cabelo, costurando corte de cabelo. Ela outro dia comentou comigo, e você sabe, de repente, a gente pegar uma sala daquelas, nós temos 2 salas com ar-condicionado, bem estruturado, e fica às vezes parado ali, vamos botar esse prédio para ser usado. Sabe, o seu dízimo e a sua oferta que é dado nesse lugar, ele é gerido de uma forma que a gente possa ser revertido para esse povo que está aqui fora. E aquilo que você coloca aqui como dízimo e oferta vai reverter em ações para outras pessoas. E muito em breve você vai ver muito mais coisas acontecendo nesse lugar. A gente não vai ficar parado aqui não, irmão. Nós vamos cada vez mais estar em movimento nesse bairro. Porque nós cremos nesse crescimento. Nós temos uma rede social e um canal no YouTube. Verbo da Vida Malvina. Lá você pode acompanhar nossas postagens. Você pode acompanhar tudo aquilo que nós temos colocado como informação. Só vou complementar: o jiu-jitsu na quarta-feira tem para o juvenil às 18 horas e o adulto homem às 19. E no sábado as turmas são mistas. E nós estamos conversando, porque nós temos uma procura muito grande aqui no bairro para criança. A quantidade de pais que vêm nos procurar para aula para criança, semana retrasada, eu estava aqui na porta, mais ou menos umas 8 famílias passaram aqui perguntando se não tinha para criança. Aí eu estou conversando com os professores, falei, rapaz, eu acho que a gente tem que mudar o foco aí. Tem que acertar as crianças aí. Porque acho que tem muita criança aqui com energia. Os pais estão querendo gastar a energia dessa criançada aí no bairro. Os meninos chegam com uma disposição grande ainda. Mas nós vamos ter em breve aqui uma turma para crianças. Eu sei que vai ser algo poderoso. A gente trazer, meu irmão, um ambiente, sabe, dentro da igreja. E as crianças poderem estar aqui e receber da palavra da mesma forma. Porque terminou o treino, elas vão aprender a sentar, ouvir, a obedecer, a entender o que é submissão à autoridade. Porque eu não sei você, eu era um pouquinho animado quando jovem. Tem que falar assim, né, para não pegar mal. O pastor era bravo. Não, era uma criança animada. Mas sabe, a prática do esporte foi me controlando. Porque nós tínhamos uma roda de capoeira lá, e de vez em quando alguém apanhava, né? Porque saía do script, aí chegava a informação que teve uma briga na rua, ou no colégio. Aí quando chegava no dia do treino, tu não queria nem ir, porque tu sabia que tu ia levar um couro. Mas foi moldando o caráter também, foi nos ajudando naquele crescimento. Então é muito bom a gente poder desfrutar desse tempo aqui. Tá certo? Então, as nossas mídias sociais, essa mensagem vai estar em breve já, lá no nosso YouTube, você vai poder ouvir novamente. E às vezes você não conseguiu anotar, ou então você recebeu alguma informação, mas queria ouvir novamente. Tem lá a Verbo da Vida Malvina no YouTube, você pode ouvir novamente essa mensagem, você ser abençoado novamente. E nós temos cada vez mais, meu irmão, ministrações naquele lugar que você pode ouvir novamente e ser abençoado. E você vai poder ouvir tudo aquilo que nós temos como programação da igreja nas nossas redes sociais. No Instagram é onde normalmente a gente utiliza para colocar as nossas informações. Amém? Então, falando isso, eu queria falar agora sobre dízimo e oferta. Sabe, tem 2 tipos de pessoas que às vezes normalmente comentam, né? Uma diz que ganha pouco demais para dar 10%. A outra diz que ela é rica demais para que ela possa dar os 10%. Será que eles vão saber administrar essa fortuna que eu estou trazendo? Sabe, eu acredito que cada um de nós vamos trazer aqui com aquilo que nós temos no coração. Aquilo que é proposto do seu coração, que você vai estar trazendo aqui. Se você é dessa igreja, você pode estar dizimando conosco aqui e ofertando. Mas se você está nos visitando, você simplesmente dá a sua oferta, se você desejar, e o seu dízimo você dá na sua igreja, onde você é alimentado. Mas se você está aqui conosco, faz parte dessa igreja, tá, meu irmão? O dízimo, ele é uma ordenança. E hoje pela manhã,
Eu fui lá na sede e é interessante, muito bom, às vezes, você sentar para ouvir algumas coisas novas, ou não novas, mas eu ouvi algo que mexeu muito comigo, que o pastor Josimar falou algo bem interessante. Ele falou algo assim: Abraão trouxe o dízimo sem ter a lei, foi antes da lei. Porque algumas pessoas falam assim: o dízimo é da lei. Não, Abraão, ele deu o dízimo antes da lei. E o propósito do dízimo é você dar em fé, e não por causa da lei. E aquilo mexeu comigo. Eu falei: rapaz, que maravilhoso. Sabe, o que eu faço não é algo que consta numa lei. Não, eu faço em fé, crendo que aquilo que eu dou aqui, aquilo que eu planto nesse lugar, vai fazer multiplicar a minha semente. Sabe, da mesma forma, como está lá em 2 Coríntios 9, do 6 ao 15, no versículo 7 vai seguir: contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou com necessidade. Deus ama quem dá com alegria. No 8 vai dizer que nós temos amplamente suficiência em tudo. No versículo 10, ele dá a semente ao que semeia e multiplica a nossa sementeira, aumenta os frutos da nossa justiça. Sabe, quando você dá com essa consciência a esse lugar, você vai ver o multiplicar na sua casa mais e mais. Sabe, irmão, se você tem no seu coração de trazer seu dízimo, sua oferta, faça isso com alegria. Nas suas cadeiras, na parte da frente, tem um QR Code colado. Você pode fazer a leitura dele aí. Eu normalmente utilizo muitas vezes essa prática do QR Code. Hoje em dia, de repente você vai trazer aqui 100 mil, 200 mil, é muito dinheiro para trazer no papel, né? Mas com o QR Code facilita a sua vida aí. Mas se você ficar livre, eu vou estar orando e você pode estar trazendo o seu dízimo, sua oferta. Pai, nós te damos graça, nós declaramos uma multiplicação sobre a vida dos nossos irmãos. Nós queremos verdadeiramente, Pai, que tudo que chega nesse lugar é bem gerido e administrado e tem sido revertido no crescimento dessa obra aqui na Malvina. E nós declaramos os nossos irmãos prósperos e abençoados por causa do Senhor, em nome de Jesus. Você pode trazer. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande poder, nosso Deus, nosso Deus. Água e vinho tornou, os olhos dos cegos abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Aleluia. Sabe, irmão, no dia 18, agora de abril, nós vamos estar tendo um culto dos homens, 19h30. Convido alguém. Sabe, o culto dos homens, a gente aqui é bom, meu irmão. Tem um churrasco, essa parte não pode falar não, né? A gente gosta de se reunir. A gente se reúne não todo final de semana, mas quando os homens se reúnem, as mulheres ficam chateadas que a gente faz um churrasquinho. Mas a gente precisa ter um tempo de comunhão, né? Maior, assim, para que a gente possa conversar, os homens, colocar o papo em dia, muita informação. A gente não fala tanto quanto as nossas irmãs, mas quando a gente se junta, a gente aproveita. Né? Então, meu irmão, dia 18, convida alguém, nós vamos estar aqui, vamos fazer uma brincadeira, realmente vamos fazer um churrasco, não é mentira, é verdade. A gente faz um churrascozinho, depois da palavra a gente se reúne aqui na parte de fora da igreja, a gente senta, conversa um pouco, brinca. É um tempo de comunhão que a gente tem junto. É um tempo também para a gente se conhecer um pouco mais. Sabe, se você olhar para o lado aí, está faltando mais homens nessa igreja. A gente precisa chamar o povo para estar com a gente aqui nesse bairro, junto conosco nesse lugar. Sabe, o culto das mulheres fica cheio. Não, mas não é possível. A gente precisa fazer alguma coisa para concorrer com as mulheres, né? Vamos começar a fazer um churrasco, ver se os homens vêm, né? Agora quem está animado para vir é as mulheres. A gente arrumou um problema, né? E as mulheres estão falando, não, mas a gente quer ir também. Calma aí, mano. Cada um na sua, né? Mas é um tempo precioso. Se você tiver disponibilidade, venha estar conosco no dia 18. Vai ser um tempo poderoso. Nós estamos orando aí pelo varão que vai estar vindo ministrar.
Vai ser poderoso, meu irmão. Eu queria colocar para vocês uma informação. Eu não sei se de repente, eu não acredito que seja ainda uma informação aberta a todos, mas o Ministério Verbo da Vida, no qual nós fazemos parte, eles tiraram o mês de abril. Uma direção do apóstolo Guto é que o mês de abril seja um período de oração. Sabe, o ministério ele se voltou para esse mês de abril, ele estarmos completamente imersos em oração. Sabe, amor, eu queria mesmo que você começasse a tirar um tempo na sua casa em oração. Essa semana começa, eu trabalho lá no ministério, então essa semana vai começar como se fosse uma escala de oração. Nós já temos uma coisa chamada COP lá no ministério, onde nós temos orações durante todo o período do dia. Da parte da manhã, em torno de 9 horas, até às 18, às 19 horas, se não me falha a memória, você tem um período de oração. Então, a cada 1 hora, um turno de pessoas é trocado lá no ministério e começa um novo grupo de pessoas orando. Não sei se você conhece essa informação, mas no Ministério Verbo da Vida, nós temos um grupo de pessoas durante a semana toda que fica em oração, por direções. É um tempo precioso lá. Eu faço parte desse grupo, a Anaí faz parte desse grupo, Cid, Márcia faz parte desse grupo. Tem mais alguém que faz parte do grupo lá de oração? Não, né? É um tempo maravilhoso onde nós permanecemos lá. Por exemplo, a minha escala é na sexta, a de você é segunda. Com eles são segunda, a minha escala é na sexta-feira. Então nós estamos lá orando, crendo mesmo para mudança, transformação, crescimento, avanço. Às vezes o propósito de estar lá, meu irmão, é estar em oração em outras línguas e o Senhor vai trazendo as direções naquele ambiente. Então o apóstolo Guto, ele teve a direção de esse mês de abril. O ministério ele vai estar imerso mesmo em oração. Eu não creio que isso ainda seja algo muito divulgado, porque acredito que é algo interno do ministério. Mas eu queria trazer para a gente aqui, começarmos a estar bem conectados a essas coisas. A gente precisa estar mergulhado na mesma visão, a percepção da mesma sintonia daquilo que está sendo falado no ministério. E esse tempo de oração, buscando mesmo direção para o Senhor, é o que nós já começamos a fazer antes dos cultos. Chegue, meu irmão, 10 minutinhos antes, nós estamos aqui orando. Todos os cultos, 10 minutos antes do culto, nós estamos aqui gerando esse culto em oração. Nós temos visto o Senhor trazer pessoas nesse lugar, nesse período de oração. Temos visto pessoas serem acrescentadas nesse lugar. E vai aumentar cada vez mais. Esse é um tempo que nós estamos tirando mesmo, para crer que o Senhor vai fazer coisas novas no nosso meio. E nós vamos ver pessoas chegando nesse ambiente. E vão falar, rapaz, eu estava em casa, me veio algo de estar aqui com vocês. É esse tempo de oração que nós estamos tirando. Orando ao Senhor, declarando a palavra. Sabe, da mesma forma que você tem visto aqui, ó, que o Senhor tem feito nesse ambiente. Sabe, algumas pessoas estão chegando aqui e não conhecem a nossa história, mas se você quiser conhecer como era esse prédio, você sai e olha para o prédio aqui do lado. Você vai ver como era antes e como é hoje esse lugar. Se você olhar aqui do lado, você vai ver como era esse prédio aqui. E o que o Senhor tem feito. Gerando em oração, chamando a existência as coisas que não são como já fosse. Amém? E é isso. Então fique de pé. Cumprimenta o teu irmão. Declara sobre ele uma semana abençoada. E se você esteve aqui, meu irmão, nos visitando pela primeira vez, fique à vontade para estar aqui nos visitando novamente. É uma honra receber vocês. E vão em paz. Amém? Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Oh, 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 não há o que temer. Oh, 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 Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus.